Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. O tema de nosso vídeo hoje é a crise de 1929. Se é possível afirmar que um país saiu vitorioso da Primeira Guerra Mundial, esse país foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos só atuou nos anos finais da Primeira Guerra Mundial. Teve um impacto na mortalidade de seus soldados muito menor se compararmos com outros países que também atuaram no conflito. Além disso, antes de participar ativamente do conflito, os Estados Unidos já estavam atuando como uma espécie de fornecedor de matérias-primas para os países que no final ele acabou se aliando. É isso que nos faz entendermos como que os Estados Unidos saiu como um grande vitorioso. Afinal de contas, quando houve o final da Primeira Guerra Mundial, as economias europeias, os países europeus estavam em frangalhos. As cidades estavam destruídas pelos bombardeiros, os campos agricultáveis foram destruídos também por esses mesmos bombardeios. Nós temos que todos os países estavam relativamente destruídos. Dessa forma, os Estados Unidos continuaram exercendo o seu papel de fornecedores de produtos dos mais variados estilos de produtos que você possa imaginar. Isso garantiu que os Estados Unidos continuasse um alto ritmo de produtividade, alcançando um patamar antes nunca visto naquele momento por aquele país. Os Estados Unidos, no final dos anos da Primeira Guerra Mundial e no início da década de 1920, nós temos que eles são reconhecidamente os maiores credores mundiais, ou seja, as economias do restante do mundo ou estavam ligados com os Estados Unidos por meio de empréstimos, ou estavam ligados com os Estados Unidos por meio de negócios. Resumidamente, todas as economias, bom, praticamente todas, tem uma que não, mas a gente vai deixar isso para o final. Praticamente todas as economias estavam ligadas com os Estados Unidos. Esse poder econômico americano garante que os Estados Unidos possa ser produtor de cerca de 40% de toda a atividade industrial mundial. Cerca de 40% de toda a atividade industrial mundial era realizado pelos Estados Unidos. Perceba a quantidade, a enormidade de potência econômica que os Estados Unidos se tornou. Isso vai ser facilmente percebido ao entendermos que os Estados Unidos têm um alto nível de produtividade. Esse alto nível de produtividade pode ser visto ao analisarmos este gráfico. Veja que neste gráfico aqui, a participação da indústria americana por volta de 1920, nós temos que 85% de todos os automóveis do mundo são produzidos nos Estados Unidos, 66% do petróleo é produzido pelos Estados Unidos, 53% do carvão é produzido pelos Estados Unidos, 43% do ferro e do aço é produção americana e 60% do cobre e o alumínio também é produzido por esse país. Veja então o quanto ele é uma potência econômica. Esse alto volume de exportações e esse alto volume de produção agrícola, afinal de contas, os Estados Unidos estão abastecendo o mundo. Os Estados Unidos estão abastecendo o mundo com todo tipo de produção industrial e o tipo de produção agrícola. Os Estados Unidos conseguem fazer esse tipo de coisa justamente porque, no caso da agricultura, eles já estão automatizando, mecanizando a sua produção agrícola. E, claro, por mais que os Estados Unidos abasteça, como eu disse, o mundo inteiro com seus produtos, indiscutivelmente o seu maior comprador é realmente a Europa. A Europa é a base de toda a produtividade americana. Os Estados Unidos, naquele momento, produz um alto nível de produção e praticamente entrega essa produtividade toda na Europa do final do final da década de 1910, ou seja, nos anos finais pós-Primeira Guerra Mundial e também nos anos iniciais da década de 1920. Esse número de riquezas alcançado pelos Estados Unidos faz com que esse país acabe adotando algumas características que iremos falar agora. São os chamados na história americana os loucos anos 20. Veja só, os Estados Unidos, ele adquiriu politicamente, uma política externa. A política externa americana, ela adquire um caráter isolacionista. Como assim? Você acabou de falar que os Estados Unidos estão vendendo para a Europa? Exatamente.
Os Estados Unidos, se é negócio, se é venda, ele participa vendendo seus produtos, oferecendo seus produtos para os países internacionais. Agora, ele, se mesmo os Estados Unidos, não interfere, não se insere no contexto político dos países. Ou seja, os Estados Unidos não interfere, por exemplo, nas transformações políticas que estão acontecendo na Europa. Principalmente pelo fato do Tratado de Versalhes. Se você observar, nós temos um vídeo que fala sobre o final da Primeira Guerra Mundial, e lá no final da Primeira Guerra Mundial, nós observaremos que o presidente americano havia proposto, um tema para acabar a Primeira Guerra Mundial chamado 14 pontos de Wilson. E é essa proposta estadunidense que motiva justamente o final da Primeira Guerra. No entanto, os países vitoriosos, principalmente Inglaterra e França, ao saírem vitoriosos, abandonaram as ideias dos 14 pontos de Wilson e começaram a exercer um autoritarismo muito grande sobre o país derrotado, a Alemanha. Isso motiva os Estados Unidos a não mais se interferirem nas questões políticas dos outros países. No entanto, ele continua produzindo e vendendo. Resumidamente assim, quer que eu vá e resolver problemas? Não vou. Quer comprar meus produtos? Eu vendo. Neste quesito, os Estados Unidos, dentro do seu país, é governado pelo Partido Republicano. E o Partido Republicano tem uma fé incontestável, uma fé inabalável nas ideias do liberalismo. Na realidade, nós temos que nos anos iniciais da década de 20, o liberalismo econômico vai ser cada vez mais adotado nos Estados Unidos. Cada vez mais serão minimizadas as participações do Estado na interferência da economia dos Estados Unidos. Cada vez menos impostos, cada vez menos interferência, cada vez menos o Estado americano, cada vez menos os presidentes americanos estão interferindo nos negócios. Isso faz com que o crescimento dos negócios se amplie de uma forma generalizada. Esse crescimento dos negócios, é importante dizer que nesse início da década de 20, no início da década de 20, meus amigos, é uma riqueza e um crescimento econômico tão grande que está, claro, muito mais centrado nas mãos dos grandes empresários e grandes proprietários, mas não está somente na mão deles. Porque com o crescimento gigantesco da industrialização, começam, entre aspas, a faltar mão de obra. E se falta mão de obra, os salários dos trabalhadores também se elevam. Essa busca de uma grande parte da produtividade por mão de obra, esse liberalismo desencadeia ainda mais um crescimento por parte da economia estadunidense, justamente por facilitar ainda mais a criação, o surgimento e o desenvolver de amplas empresas, e quanto mais empresas, precisam-se de mais trabalhadores, isso também faz com que o salário dos trabalhadores se amplie. É importante dizer que essa ampliação dos salários é uma negociação direta. Não há garantias, não há interferência e não há também nenhum tipo de socorro. Uma dos quesitos importantes do liberalismo é que o Estado não vai interferir na economia, mas também não vai se responsabilizar por nada da economia. Ou seja, você, cidadão, é responsável também pelo planejamento da sua própria vida econômica. Não teremos que você, cidadão, não irá pagar impostos para o Estado, mas também depois não venha esperar que o Estado venha ao seu socorro, porque ele não tem essa obrigação. Estamos falando de um Estado do liberalismo máximo, um liberalismo quase total. Esse liberalismo quase total desencadeia, como falei, uma ampla produtividade. Nós temos, por exemplo, o símbolo máximo dessa questão da produtividade americana, que é a indústria Ford. Nós temos ali, meus amigos, que Henry Ford, na ampliação de seus negócios, na ampliação de sua estrutura industrial, na ampliação no aperfeiçoamento de sua produtividade da linha de montagem, ele garante, por exemplo, que um carro novo seja produzido a cada 2 horas. Estamos falando do Ford T. O Ford T é o símbolo desse momento, desse crescimento. E outra coisa, Henry Ford estabelece na sua empresa, olha que interessante, estabelece um fim de semana remunerado. Por quê? Porque os seus próprios trabalhadores também eram seus clientes. O Ford T, ele era relativamente barato. Naquele momento, ao ampliar a estrutura de linha de montagem, Ford criou uma maneira para produzir uma grande quantidade e minimizar os custos. Ford é famoso justamente por uma frase que diz o seguinte: você
cliente, você pode escolher qualquer cor para o seu carro, desde que a cor seja preta. Ou seja, por que a cor preta? Porque ela era mais barata, não precisava mudar o sistema de pintura, fazendo com que os custos sejam diminuídos. Um Ford T, ele era vendido em média por $300, que na época era muito barato. E um funcionário da indústria Ford, se ele economizasse por poucos meses, ele também poderia adquirir um carro da Ford. E para ainda ter mais incentivo em adquirir o carro Ford, ele tinha um final de semana para passear de carro, para andar de carro. Ford é o grande exemplo que nós temos nesse momento da industrialização. Em 1913, Ford já tinha criado sua linha de montagem rotativa, uma revolução na fabricação de carros. Os trabalhadores faziam um carro por vez. Ford instalou estações de trabalho. Cada uma delas fazia uma parte do chassi e passava para a próxima. Era 4 vezes mais rápido do que do jeito antigo. Neste momento começa-se a criar, meus amigos, o chamado modo de vida americano, o American Way of Life. E esse American Way of Life não está apenas ligado à questão do automóvel. Nós temos também justamente ali a questão dos utensílios domésticos, onde nós temos ali utensílios que hoje para nós são insignificantes, são normais, mas naquele momento fazia grande diferença. Então estão surgindo geladeira, máquina de lavar, aspirador de pó. Esses elementos eram justamente o sonho de consumo, cria um modelo de vida americano. Esse modelo de vida americano é visto como uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa, entendeu? Muito bem, com grandes ganhos de desenvolvimento. Ela tinha que ter isso na casa dela. Era uma questão de obrigatoriedade, possuir um automóvel na garagem, possuir uma casa cheia de utensílios domésticos, possuir rádio. O rádio também é um símbolo enorme desse American Way of Life. E se você pensar bem, o American Way of Life, surgido lá nos Estados Unidos na década de 1920, ainda modela grande parte das sociedades mundiais até hoje. Esses trabalhadores que agora estão buscando esse novo desenvolvimento, esse crescimento, eles também querem participar dos lucros oferecidos pelas empresas. Nos Estados Unidos já havia essa tradição, mas é nesse momento que ela se intensifica. Justamente a questão dos investimentos na Bolsa de Valores. Nós temos ali que, diferente dos brasileiros que buscam investir e ganhar dinheiro, por exemplo, guardar dinheiro, por exemplo, na caderneta de poupança, os americanos eles tinham esse hábito de guardar dinheiro investindo na Bolsa de Valores, investindo na Bolsa. Isso faz com que surja um novo mercado, que é o mercado da especulação financeira. Indivíduos que vão viver única e exclusivamente para investir na Bolsa de Valores, comprar e vender ações e dessa maneira obter vultosos lucros apenas no negócio de compra e venda de ações, a especulação. Observe então que cada vez mais o crescimento econômico, o crescimento financeiro, o liberalismo econômico faz com que se desenvolva uma maneira muito forte a economia estadunidense, que está praticamente o acesso de todos. Praticamente. Por que praticamente? Se nós estamos falando que nos anos 20 os Estados Unidos aderiram a um grande liberalismo econômico, no seu quesito social isso não acontece. Meus amigos, nós temos que esse crescimento vai afetar muitas camadas sociais na sociedade americana. Vai ser um crescimento que vai afetar as camadas dos negros, afetar as camadas de imigrantes, afetar as camadas de todos os integrantes da sociedade americana, e alguns setores não ficarão contentes com isso. E é justamente setores descontentes da sociedade americana que vão começar a adotar um forte conservadorismo social. Olha que paradoxo! Um liberalismo na economia e um conservadorismo social. Olha só que interessante, mas é um paradoxo, porque se é um liberal, isso tinha que ser liberal. Mas dessa maneira nós não temos isso acontecendo. Algumas camadas da sociedade entrarão mais em evidência. Neste momento surgirão jovens mulheres revolucionárias,
jovens mulheres que irão desafiar o conservadorismo. Elas usarão roupas mais curtas, elas usarão cabelo curto. Um absurdo naquele momento, uma mulher ter um cabelo curto, onde já se viu, a mulher tem que ter cabelo longo. Neste momento, algumas dessas mulheres que vão até sair sozinhas, sairão desacompanhadas. Essas mulheres revolucionárias, elas começarão a sair em grupos apenas de mulheres, sem homens, para se divertir, para dançar, para beber. Elas começarão a fumar, coisas que são para a época, estamos falando do início dos anos 20, coisas que para a época são inadmissíveis que mulheres façam sozinhas. Nesse ponto, nós vemos que essas jovens, elas são tomadas ali por um sentimento de inovação, de liberdade. O liberalismo está tentando chegar a essas jovens que também querem ser libertas. No entanto, algumas até chegarão a ser presas. Algumas chegarão a ser presas por usarem roupas indecentes. Algumas pagarão multas por usarem roupas indecentes nas praias. Dessa maneira, nós temos um conservadorismo. Como a escritora Dorothy Parker diz, ela não é mais como sua avó. O filme The Flapper, muito famoso, dá um nome para essa nova geração impetuosa de mulheres. As flappers não faziam nada do que a sociedade considera comportamento apropriado. Elas usam vestidos curtos, cabelos curtos e bastante maquiagem, além de comemorar sua sexualidade. A indústria de cosméticos explode, pois mais mulheres adotam o estilo flapper. Os cigarros tornam-se um símbolo da libertação e mulheres abraçam essa imagem. Mas não é somente contra essas mulheres que o conservadorismo nos Estados Unidos vai fazer a sua força. Também ele exercerá a sua força contra as camadas negras nos Estados Unidos. Por quê? Porque com o crescimento da economia, muitos indivíduos negros irão se desenvolver. Aumentará a influência da cultura negra nos Estados Unidos. Nós temos, por exemplo, como grande marco disso, o jazz. Surgirão boates de jazz para as pessoas dançarem, um ritmo bem mais assim enérgico para a época que os americanos estavam acostumados. Um dos grandes momentos dessa questão da camada negra dos Estados Unidos que se desenvolveu estava acontecendo justamente na cidade de Tulsa, no Oklahoma. Em Tulsa, no Oklahoma, existia a assim chamada Wall Street Negra, porque depois da guerra da independência, depois da guerra de secessão, alguns negros lá no Oklahoma conseguirão a posse da terra e vão desenvolver uma camada que vai ser muito rica. Lá em 1921 acontecerá o chamado Massacre de Tulsa, onde grupos conservadores extremamente racistas vão literalmente massacrar essa camada da sociedade americana e vão praticamente destruir todos os integrantes deste local. Em maio de 1921, depois de um negro ter sido acusado de assediar uma mulher branca, uma revolta dos brancos toma conta da cidade. Durante uma noite e um dia, eles invadiram e queimaram Greenwood. Uma equipe da Fox News capturou a única filmagem sobrevivente. É o massacre racial mais sangrento da história dos Estados Unidos. Quase 300 pessoas morreram. Esse conservadorismo chama a atenção muito forte no sul dos Estados Unidos, onde existiam as chamadas leis Jim Crow. As leis Jim Crow eram leis que segregavam os integrantes da sociedade. Tínhamos leis que poderíamos dizer assim, seria o termo separados mais iguais.
Uma ideia que teoricamente oferecia a igualdade de situações. Como assim? Bom, havia escola para brancos e havia escola para negros, havia bares para brancos e bares para negros, havia tudo para brancos e para negros. O detalhe é que aquilo que era oferecido para os negros normalmente era muito inferior. Observe essa imagem deste bebedouro que vocês estão vendo. Olha a diferença existente entre os dois bebedouros. O bebedouro oferecido para o negro e o bebedouro para o branco. Essa imagem sintetiza o que seriam essas leis de Jim Crow. Essas leis de Jim Crow ficaram fortes nos Estados Unidos, na parte sul dos Estados Unidos, e elas foram também utilizadas como desculpa, como argumento para existir os terríveis linchamentos da camada negra, da sociedade negra dos Estados Unidos. Nos anos 20 ainda existiam linchamentos onde indivíduos faziam justiça com as próprias mãos, muitas vezes sem a menor prova, sem o menor indício, apenas pelo fato do indivíduo ser um indivíduo negro, já eram suficientes os argumentos para que esse indivíduo fosse linchado pela população. E muitas vezes a grande maioria da população branca do local, como vocês podem ver nessa imagem, está observando tranquilamente o indivíduo negro ser linchado. Não foi julgado, não foi nada, ele simplesmente foi linchado, ele é espancado e muitas vezes morto. Indivíduos eram mortos, decapitados, queimados, sem o menor julgamento. Esses linchamentos, eles eram subsidiados principalmente, por essas leis de Jim Crow, e que nos Estados Unidos nos anos 20, graças a esse forte conservadorismo, voltou a ganhar muita força o grupo extremamente racista de supremacia branca chamado Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan foi se desenvolvendo e crescendo porque ela oferecia uma saída contra essa, digamos, essa destruição cultural, essa inferiorização dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o slogan da Ku Klux Klan naquele momento era americanismo 100%. E os integrantes da clã viam não apenas nos negros, mas eles combatiam, perseguiam negros, imigrantes e católicos. Vocês estão observando agora a foto justamente do bispo Nelson Burroughs. Ele foi sequestrado pela Ku Klux Klan em 1924, foi torturado pela clã e teve no seu peito, pode observar na foto, ele teve no seu peito e na sua testa marcado com os símbolos, marcado mesmo, igual marcar gado, o KKK, o KKK da Ku Klux Klan, porque ele foi sendo torturado justamente para abandonar a sua fé na religião católica. Esses movimentos extremamente racistas, eles eram fortes naquele momento. Gente, em 1924, a Ku Klux Klan tinha em média 4 milhões de membros nos Estados Unidos. Vejam essa foto, onde vocês podem observar aqui, em 1920, na década de 20, um desfile feito em Nova York, onde eles estão ali defendendo a sua visão. É uma visão extremamente racista e conservadora, colocando ali essa supremacia branca nos Estados Unidos como o mote da sociedade. Claro, não era o mote da sociedade. O racismo, ele existia. Por trás da violência, há uma força terrível nascida no século XIX, mas até então silenciosa. A segunda onda da Ku Klux Klan. Fotógrafos de jornal capturam uma marcha da clã em Tulsa um ano depois da revolta. A Ku Klux Klan cai no gosto de americanos que se sentem ameaçados pelo ritmo acelerado de mudanças do século XX. Nascida no sul, a Ku Klux Klan chega ao norte. Seus membros promovem o que chamam de americanismo 100%. Seu alvo não são só negros, mas católicos, judeus e imigrantes.
No auge de seu poder, a imprensa captura 40 mil filiados e filiadas da clã, dando apoio à supremacia branca nas ruas de Washington, D.C. Em 1924, eles atingem assustadores 4 milhões de membros. A Ku Klux Klan continuará sendo a força da intolerância nas próximas gerações. Isso fez com que muitas pessoas fugissem do sul dos Estados Unidos. Muitos indivíduos depois, principalmente lá de Tulsa, do massacre de Tulsa, fugiram para o norte dos Estados Unidos, fazendo surgir, principalmente em Nova York, um aumento da população negra. Claro, nós temos ali, por exemplo, surgirão ali bairros totalmente negros, o Harlem, o Bronx, que serão muitos bairros negros nos Estados Unidos. Por isso essa foto com esse desfile, Além disso, além dessa questão racial, desse conservadorismo ali, querendo acabar com essa inferiorização racial, nós temos ali que o grande símbolo desse momento, desse conservadorismo nos Estados Unidos, é justamente a Lei Seca. A Lei Seca, meus amigos, ela surgiu justamente para tentar acabar com essa, digamos assim, essa destruição cultural nos Estados Unidos. Por que destruição cultural nos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão sendo acometidos nesse momento por uma inferiorização e eles culparam a bebida, culparam o álcool por essa inferiorização. A bebida nos Estados Unidos, ela passa a ser proibida entre os anos de 1919 até 1933. Neste momento, a bebida foi proibida para promover um retorno da moralidade, para promover um retorno da sociedade da qual eles acreditavam ser a sociedade correta. No entanto, meus amigos, a bebida, ela simplesmente deixou de ser consumida abertamente por todos e passou a ser consumida de forma clandestina. Surgiram bares clandestinos, surgiram destilarias clandestinas, surgiram vários indivíduos criminosos. A Lei Seca, que surgiu para aumentar a moralidade, acabou fazendo o efeito contrário, acabou fazendo surgir mais corrupção. Por quê? Porque ninguém queria barrar a bebida. Juízes, delegados, policiais, todo tipo de gente nos Estados Unidos, claro, não todos, mas a grande maioria das pessoas nos Estados Unidos queria bebida. E esses indivíduos sabiam que não havia outra maneira de conseguir a bebida a não ser o contrabando. E é nesse momento que surgirão os gangsters, as máfias, os indivíduos que vão buscar bebida no Canadá, vão buscar bebida em Cuba, vão buscar bebida em qualquer lugar de fora dos Estados Unidos. Um dos mais famosos gangsters que surgiram nesse momento é a figura de Al Capone, um verdadeiro senhor do crime que existiu na cidade de Chicago. Al Capone foi preso, julgado e condenado não por seus crimes de contrabando, mas por sonegação de impostos. Quem liderará o grupo que vai prendê-lo, tanto é que são grupos que que tentarão corrompê-los, né? Eles não vão se corromper, esses policiais ficaram chamados por isso, por não se corromperem, ficaram chamados de intocáveis. E aí, ó, uma dica, assista Os Intocáveis, dirigido pelo Brian De Palma. Tem no seu elenco Sean Connery, tem no seu elenco Andy Garcia, tem no seu elenco Kevin Costner. Filmaço que traduz muito bem o que nós estamos falando nesse momento. Esse grupo que não se corrompeu, os Intocáveis, prendeu, né, Al Capone sob a liderança do agente do tesouro chamado Eliot Ness. Esse momento, pessoal, desse grande momento de crescimento da economia americana, ficarão famosos como os loucos anos 20. Por quê? Por causa da Lei Seca, por causa da crise do racismo, por causa desse crescimento econômico. Isso tudo, pessoal, fez os Estados Unidos crescer de uma forma gigantesca. Os Estados Unidos chegou no auge, chegou no ápice da economia. E quando se chega no ápice de alguma coisa, a tendência é cair. E é isso que vai acontecer com os Estados Unidos. Eles começarão a cair com a sua economia.
A economia americana entrará em decadência justamente porque essa economia começará a ser acometida de um problema de superprodução. E o que é que vai causar esse problema de superprodução? Nós temos que, por volta de 1923, 1924, os Estados Unidos, meus amigos, estão tão ricos, mas tão ricos que eles não sabem mais o que fazer com o dinheiro. Isso acontece e os bancos americanos começam então a fazer o quê? O governo americano, os bancos americanos começam a emprestar dinheiro a juros muito baixos, começam a emprestar dinheiro a prazos muito longos e esse dinheiro começa a ser emprestado para a Europa. Olha que interessante. Os Estados Unidos emprestarão o seu dinheiro para a Europa e olha o que acontecerá. A Europa, que estava destruída, a Europa era a base do consumo das produções americanas. Com os empréstimos feitos a partir de 1923 e 1924, nós temos que os países europeus vão usar esse dinheiro para se reconstruir. Reconstruirão os campos agricultáveis, reconstruirão as cidades, reconstruirão as indústrias e gradativamente nós veremos que isso vai causar uma queda nas exportações. Ao se recuperarem dos tormentos e dos problemas acontecidos na economia, a Europa, usando o dinheiro americano, começa a recuperar a sua capacidade produtiva. E se eles estão recuperados produtivamente, não precisam mais das exportações americanas. Comece então a sobrar produto nos Estados Unidos. Isso, com a sobra de produtos nos Estados Unidos, teremos um novo problema. Por quê? Porque o mercado interno americano é insuficiente. O mercado interno americano não consegue adquirir e consumir todos os produtos que é feito. Isso vai começar a gerar prejuízos. Numa tentativa de conter os prejuízos, os bancos vão ampliar o crédito. Olha só, serão ampliados os créditos, serão parcelados, mas nem com ampliação de crédito e nem com parcelamento o mercado americano ele conseguirá adquirir todos os produtos. E nós temos então uma crise de superprodução. Os produtos começarão a sobrar de uma maneira gigantesca e dessa forma surgirá o chamado ciclo do prejuízo. Este ciclo, ele causa ainda mais problemas nos Estados Unidos. Vejam seus elementos. Nós temos que, primeiro, a primeira coisa do ciclo do prejuízo são os excedentes. Ou seja, nós temos ali uma sobra considerável de produtos. Essa sobra de produtos causará prejuízo, os prejuízos nas empresas que não mais conseguirão ter os lucros. Se eles não têm mais os seus lucros, eles não precisam de seus empregados, ou seja, temos uma grande parcela de demissões. As demissões, pessoal, geram ainda mais uma nova retração de mercado. Por quê? Imagine o seguinte, se quando os funcionários estavam trabalhando, empregados, ganhando bem, não estava conseguindo comprar o suficiente para manter a demanda, imagine agora que eles estão demitidos. Dessa forma, então, funcionários demitidos não recebem salários, não compram e nós temos uma nova retração do mercado. Essa nova retração do mercado acaba causando, olha lá a setinha preta, um retorno ao ciclo dos excedentes. Resumidamente, essa ideia do ciclo do prejuízo causa um ciclo sem fim, onde nós temos excedentes, onde nós temos prejuízo, o prejuízo leva a demissão leva mais prejuízo, prejuízo leva mais excedente, e olha, um ciclo que não termina. Nós temos então que cada vez mais a economia americana está afundando. Só tem um local que alguns indivíduos ainda acreditam estar ganhando dinheiro: a Bolsa de Valores. Nós temos que no mercado financeiro a especulação ainda consegue lucrar. Eles ainda conseguem lucrar. Dessa maneira, as pessoas pegam suas poucas economias, o pouco dinheiro que possui, e investe na Bolsa de Valores. Só que esses investimentos, eles estão à parte do mundo real. Na Bolsa de Valores, as ações das empresas que no mundo real estão levando prejuízo e demitindo seus funcionários ainda valem muito dinheiro. É nesse momento de todo mundo investindo na Bolsa de Valores, todo mundo fazendo especulação, é justamente nesse momento que acontecerá a chamada Quinta-feira Negra.
Nós temos que isso aconteceu no dia 24/10/1929. O que aconteceu nesse momento? As pessoas resolveram vender os seus produtos, vender as suas ações para obter lucro. O problema é que todos quiseram vender. Quando eles perceberam que a especulação não tinha mais ligação com o mundo real, todos os indivíduos quiseram vender as suas ações. E ao termos uma venda em massa, na realidade, nós tivemos a quebra do mercado financeiro estadunidense. Na Quinta-feira Negra nós temos a falência da Bolsa de Nova York e, na realidade, o início de uma cascata de eventos, o início de uma cadeia de dominós causando eventos que vai gerar a falência mundial. Essa crise se inicia justamente ali, essa crise iniciada justamente ali na Quinta-feira Negra, ela vai desencadear um processo gigantesco de falência. Nós temos 14 milhões de desempregados nos Estados Unidos, nós temos ali 30 mil empresas falidas nos Estados Unidos, nós tivemos 3 mil bancos falidos nos Estados Unidos. Por quê, meus amigos? As empresas faliram por causa daquilo que nós falamos, não tinha mais o consumo, tinha a superprodução. Mas e os bancos? Os bancos, meus amigos, não receberam seus empréstimos. Lembra que nós falamos da ampliação de crédito? Eles não receberam seus empréstimos. E não só os indivíduos que emprestaram dinheiro para investir na bolsa. Os agricultores também faliram. Por quê? A superprodução também afetou a camada agrícola. Nós tínhamos lá que os agricultores que vendiam produtos principalmente para a Europa também não tinham mais para quem vender. Não honraram seus empréstimos bancários. Dessa forma, nós tivemos ali uma cascata de falências destruindo a economia dos Estados Unidos. Quem governava os Estados Unidos nesse momento era o presidente Herbert Hoover. Ele acreditava que a crise financeira seria passageira e ele fazia constantes propagandas, campanhas no rádio, dizendo que essa crise era passageira, campanhas no cinema falando que a crise era passageira. No entanto, só aumentavam as filas de sopas comunitárias. Nós temos ali, pessoal, a miséria chegando aos Estados Unidos. Surgirão grandes favelas nos Estados Unidos que serão chamadas de Hoovervilles. Essas favelas receberão o nome de Hoovervilles justamente porque o presidente negava a crise. O presidente dizia que a crise econômica era passageira, que não deveríamos nos importar com ela. Enquanto ele fazia isso, cada vez mais aumentava-se a quantidade de desempregados, cada vez mais aumentava-se a quantidade de falidos. Claro que nem todos tinham falidos. Alguns indivíduos sobreviveram, algumas empresas sobreviveram e essas empresas começaram a explorar cada vez mais o trabalhador americano. Por quê? Veja só, lá no início nós falamos que o salário do trabalhador americano era alto porque faltava trabalhador e tinha muito trabalho. Agora a equação se inverteu. Agora temos pouco trabalho e 14 milhões de desempregados. Então o salário vai diminuir. Nós temos empresas que voltarão a fazer turnos onde o trabalhador vai ter que trabalhar mais de 10 horas por dia. O trabalhador não tem nenhum tipo de segurança. Aí você fala, meu Deus, como que o trabalhador não tem segurança? Liberalismo total. Lá no começo, que quando você estava ganhando dinheiro, quando você, trabalhador, ganhava dinheiro lá no começo, estava bom. Agora você quer ajuda do Estado? Não. Lembre-se. Neste momento nós temos o Estado mínimo total. Nós temos o Estado mínimo. O trabalhador deveria ter se preocupado com isso. O indivíduo, o empresário deveria ter se preocupado com isso. Nesse quesito, nós temos que cada vez mais, a figura e a confiança sobre o Herbert Hoover vai ficando abalada. Não só a crise vai abater-se sobre a economia dos Estados Unidos, a crise vai se abater sobre todas as economias mundiais. Nós temos que as empresas europeias também serão abatidas sobre a economia, a crise econômica. Nós temos que até o Brasil vai ser abatido sobre isso. O Brasil era um grande produtor de café e vendia principalmente o seu café para a economia internacional, Estados Unidos e Europa, que agora também estão falidas. Como isso aconteceu? Meus amigos, os Estados Unidos era o maior produtor de produtos industrializados do mundo, mas ele também era um dos maiores consumidores de matéria-prima do mundo. Não tem mais indústria, não tem mais necessidade de matéria-prima.
começa a acontecer superproduções em outros países do mundo, levando à consequência que é as falências e a crise econômica. Percebam o quanto que a crise de 29, com uma cascata, com uma cadeia de dominós, vai desestruturando e quebrando a economia de todos os países. Nesse quesito, nós temos que vai surgir uma crise de confiança no liberalismo. O liberalismo começarão a duvidar da eficácia e duvidarão da existência da própria eficácia do liberalismo, mas não é só isso. Como a economia está abatida e abalada mundialmente, começa uma crise nas democracias. Quando nós temos momentos de crise financeira, nós temos um momento perfeito para a ascensão de movimentos totalitários. Os movimentos totalitários surgirão quando surgem crises financeiras. Maiores detalhes sobre a ascensão de movimentos totalitários, nós vamos fazer um vídeo só para isso. Mas voltando à crise da confiança no liberalismo, à crise da confiança nas democracias, isso está se espalhando por todo o mundo. Todo mundo? Quase. Lembra que eu falei lá no comecinho que tinha um país que era a exceção? Bom, tinha um país naquela época que não participava da economia mundial daquele momento capitalista. Tinha um país naquele momento que não estava ligado por laços econômicos com os Estados Unidos. Esse país é a União Soviética. A União Soviética é a grande exceção desse momento. Por que ela é exceção? Porque ela está sendo governada por um ditador chamado Joseph Stalin. E esse ditador Joseph Stalin está praticando na União Soviética uma economia fechada, totalmente fechada. Uma economia total e completamente controlada pelo governo. Essa economia são chamados de planos quinquenais. Esses planos quinquenais é uma economia controlada e direcionada completamente pelo governo. Como é uma economia isolada, fechada, à parte do resto da economia mundial, a União Soviética está isolada, está fora da crise. E como ela está fora da crise, a União Soviética começa a usar esse ponto como propaganda para mostrar a eficácia do seu sistema contra o sistema que vai ser o sistema capitalista. Mas esse combate, fica para o próximo vídeo sobre os movimentos totalitários. Como a confiança no Partido Republicano está abalada, justamente pelo presidente defender a ideia de que a crise econômica era passageira, a crise econômica é pequena e ela não acabava, nós temos então que em 1932 será eleito presidente dos Estados Unidos o democrata Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt tem uma proposta diferenciada justamente para tentar retomar o crescimento econômico dos Estados Unidos nesse momento. Baseando-se nas ideias do economista John Maynard Keynes, será criado nos Estados Unidos um programa econômico chamado New Deal. Novo dia. O New Deal, meus amigos, ele vai trazer um elemento que nós também conhecemos como o neocapitalismo. Esse neocapitalismo é baseado pela interferência em setores determinados da economia. Atenção! Apesar de que, quando chega ali o New Deal e o New Deal propõe a interferência do Estado na economia, o presidente Roosevelt será combatido por parcela dos setores americanos, principalmente aqueles grandes industriais que ainda não tinham quebrado, né? O presidente Roosevelt vai ser combatido por eles, vai ser acusado de ser comunista com eles. Mas, gente, calma, o New Deal não é o controle da economia. O New Deal não é como os planos quinquenais feitos pelo Stalin. Stalin, controle. New Deal, direcionamento, interferência direcionada para tentar fazer a economia voltar. O New Deal, pessoal, vai ser criticado, mas com o passar do tempo ele vai adquirindo uma certa eficácia e os seus críticos vão diminuindo, né? Com esse passar do tempo, nós temos que entender o seguinte: o New Deal ele tem uma abordagem determinada. A proposta do New Deal é justamente que o governo iria interferir em setores da economia, setores pré-determinados, e dessa maneira fazer a economia voltar. Como é que ele iria interferir? Ele iria fazer essa interferência justamente por meio de empréstimos
empréstimos para bancos, empréstimos para empresários, subsídios para produtores agrícolas, justamente para que eles possam voltar a produzir, né? Pagarão para que indivíduos, produtores agrícolas não produzam, para que eles possam fazer com que os preços voltem a ser competitivos. Nós temos o pagamento de seguro-desemprego, né? Auxílios de desemprego para os trabalhadores americanos. Nós temos a utilização de leis trabalhistas. Quais leis trabalhistas? Principalmente a adoção do salário mínimo, principalmente a adoção de uma jornada de apenas 8 horas, obrigando aquela empresa que tinha turnos onde o trabalhador trabalhava ali mais de 10 horas, que ela contratasse mais um indivíduo, ou seja, nós temos empreitadas e leis visando uma espécie de proteção ao trabalhador. E por fim, nós temos as obras públicas. Surgirão nos Estados Unidos frentes de trabalho, surgirão nos Estados Unidos uma quantidade gigantesca de tentativas de produzir novos empregos. Por que produzir novos empregos? Porque novos empregos geram novos consumidores. O Estado americano utiliza-se de elementos para criar novos empregos, ou para criar pelo menos um mínimo pagamento para que o trabalhador volte a consumir. O governo americano tinha uma ideia naquele momento que, além de criar maneiras para que possa voltar à produtividade, como nós vimos ali, com subsídios, com empréstimos, é necessário criar uma demanda de consumidores. Como que você vai criar consumidores se você tem tantos desempregados? Criemos então uma maneira para que esses desempregados se transformem em pessoas empregadas e dessa forma a economia volte aos poucos. O New Deal, pessoal, não vai fazer uma recuperação miraculosa em pouco tempo. Ele demorará anos, mas a economia americana irá retornar. Aí você pode ter na sua mente: professor, mas você acabou de falar que os Estados Unidos estavam falidos. Como é que o governo americano teve dinheiro para investir no New Deal? É simples. O governo americano cobrou as dívidas que haviam sido feitas para os europeus. Os europeus contraíram dívidas com longos prazos e com juros baixos. Ao serem executadas essas dívidas rapidamente e abruptamente, os governos europeus não estavam preparados para isso. Os governos europeus não estavam preparados para essas cobranças. E é justamente nesse momento que nós temos uma nova falência generalizada na Europa. A Europa volta a estar quebrada. E a Europa novamente quebrada é um prato cheio, é um local perfeito para a ascensão de governos totalitários, como já falei antes. Mas nós vamos fazer um vídeo só para isso logo logo. Amigos, vejam só o quanto é importante, o quanto é significativo no desenvolvimento da estrutura econômica e da estrutura política mundial a crise de 29. A crise de 29 mostra justamente que, apesar de parecer extremamente sólido e extremamente poderoso, os Estados Unidos ainda possuíam algumas fissuras, ainda tinham alguns elementos que poderiam ser utilizados para destruí-los, eles ainda tinham problemas e fragilidades. Além disso, a crise de 29 abre espaço justamente para o surgimento dos terríveis movimentos totalitários que surgirão na Europa. Nós teremos na Europa, né, pós-crise de 29, nós teremos o surgimento do franquismo, o salazarismo, mas os mais famosos, nós temos o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Esses elementos são justamente os principais transformações que causaram no mundo a grande crise do capitalismo, a grande crise da economia, a crise de 1929. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes para você, não se esqueça! Assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se transformar num canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Vida longa e próspera e até a próxima!